Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer, para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, passagens por Estadão, Terra, Bola VIP. E agora, diariamente, trago informações sobre o Tricolor Paulista para deixar você super bem informado de tudo o que acontece nos bastidores do São Paulo. Já te convido para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo e te avisar que hoje, às 7 horas, tem live, né? Juntamente lá com o Ilídio na Rádio Futimais, estarei ao vivo. Para o assunto principal do vídeo vai ser o fundo de investimento. Vamos trazer um especialista para ele explicar um pouquinho sobre toda essa situação, mas também vou trazer informações sobre tudo que vai acontecer nessa sexta-feira do São Paulo. Tá bom? Então, recadinhos dados, vamos já falar sobre as informações do São Paulo, do Tricolor Paulista. Bora começar, vocês gostam, né? Assim, Tite, né? Vamos falar de Tite. Tite no São Paulo, existe alguma possibilidade? Fui questionar algumas pessoas para entender todo esse cenário. E assim, eu vou ser bem sincero e bem direto sobre essa situação, tá? Para deixar bem claro para vocês. Existe uma pequena ala do São Paulo que pode ser barulhenta? Pode, mas é uma pequena... são um grupo pequeno que começa a borbulhar, a pensar, a cogitar, a sonhar, use o adjetivo que quiser, com a possibilidade de Tite. Porém, pode ser uma mesma ala que já queria a demissão do Zubeldia. Só que quem manda no clube, quem toma as decisões, que é, por exemplo, o presidente Júlio Casares, ele deu voto de confiança para o Zubeldia. Então, inventaram um Tite do nada? Não. Mas até se transformar em um interesse de fato, em um plano A em caso de queda do Zubeldia, aí tem tanto caminho, tem tantos trilhos a serem percorridos. O que a gente tem hoje é que o Zubeldia é o técnico do São Paulo e não há absolutamente nenhuma conversa oficial de Tite no São Paulo. Então, hoje, né, no dia 11 de outubro de 2024, não existe absolutamente nada em relação a Tite no São Paulo. Tite está livre no mercado, quer aproveitar também a família até o fim do ano, só aceita projetos em 2025. Pude conversar com uma pessoa que é muito próxima ao Tite, inclusive foi essa pessoa que me deu a informação, quando eu ainda estava lá no Terra, que eu trouxe com exclusividade, o acerto, bem antes de todo mundo, o acerto do Tite com o Flamengo, eu trouxe na época salário, tudo bonitinho, que foi concretizado depois. Então é uma fonte super confiável em relação ao Tite, que também na época de seleção brasileira me dava algumas informações bem bacanas. Então é uma pessoa de plena confiança que me afirmou: Alex, absolutamente nada. Eu até fui a fundo para saber em relação a Grêmio e tudo, porque estão comentando bastante sobre Grêmio. Falou que também até agora não teve nenhum contato oficial, que é tudo pura especulação. Então hoje não tem absolutamente nenhuma possibilidade do Tite ser o técnico do São Paulo. Mas, como o próprio presidente Júlio Casares disse, futebol é dinâmico. Estou trazendo para vocês a informação de agora, tá bom? Só para não ficar esse diz que me diz, todas essas situações. E assim, Alexander, agora é impressão, é feeling, tá? A minha visão de tudo isso. Assim como aconteceu com o Luiz Fernando, que o atacante do Atlético Goianiense, que acabou vazando o nome, inclusive o nome que vocês também souberam em primeira mão aqui. Depois que vazou o nome, a torcida pegou no pé, não quis, e o São Paulo hoje já fala que desistiu, e tem até gente falando que nunca houve. Não, houve sim, houve conversa, houve uma possibilidade. Mas por conta da repercussão negativa, o São Paulo decidiu não sequer abrir negociação. Pelo que eu pude entender também, a repercussão foi bem negativa em relação ao nome do Tite. Ele é um nome que já vem desgastado da seleção brasileira, já vem desgastado também do Flamengo. Então, eu acho muito difícil pularem na bala e irem com o Tite. Posso ser sincero para vocês, com essa situação da seleção brasileira aí, que a gente sabe que está ruim para o Dorival, essa data FIFA seria determinante para saber, e será determinante, porque ela vai acabar somente na terça-feira, para a permanência ou não do Dorival. Eu acho que seria mais plausível
uma queda do Dorival na seleção brasileira com o São Paulo, podendo buscar a contratação dele para janeiro do ano que vem, a depender da situação do Zubeldia nesses 9 jogos, do que propriamente o Tite. Até muito por conta dessa questão popular, porque não faz sentido você trazer o Tite, que é um técnico absolutamente caro. Só o Tite, ele ganhava 1,8 milhão lá no Flamengo, só o Tite. A comissão técnica a gente pode jogar lá uns 3 milhões, porque com o Tite vem o filho dele, vem o César Sampaio, vem o Fábio Massaregiano, vem uma galera com o Tite. E aí essa galera é papo de 3 milhões de reais no Flamengo. O São Paulo vai ter essa bala? Depois de tudo que o presidente Júlio Casares falou, que serão anos difíceis, que o São Paulo vai investir nessa questão do fundo para finalmente acabar com as dívidas, sanar as dívidas o máximo possível, mas, na minha visão, soaria contraditório. Em uma semana você fala de, vamos segurar as rédeas, vamos contratar reforços baratos e tudo, vamos apertar um pouquinho, serão anos difíceis. E uma semana depois já vem rumor de Tite para ganhar... Acho que é meio complicado, acho que é meio complexo. Soaria até meio hipócrita toda essa situação. Então é mais um motivo para eu não acreditar que esse rumor de Tite vai acabar indo para frente. Tá bom? Aproveitando o gancho da gente falando de Tite e tudo, reunião entre Júlio Casares e o técnico Zubeldia nesta quinta-feira. Essa reunião já tinha sido marcada na quinta, né? E é importante trazer para vocês entenderem até nesse sentido que eu estou falando de quem manda. Eu estou falando muito, e vocês estão começando a pegar ali os ganchinhos, de quem manda no clube. Pode ter muitos burburinhos, cada um pode ter sua opinião, mas a posição final é de uma pessoa só. Então, o presidente Júlio Casares fez uma reunião com o técnico Zubeldia, somente os dois. Ele evitou que tivesse qualquer outra pessoa, auxiliar, jogador, diretoria. Foi uma reunião que durou aproximadamente 1 hora entre os dois. Júlio Casares e Zubeldia, apenas. Não tinha mais ninguém na sala. E os dois conversaram. Pelo que eu pude entender e apurar, foi uma conversa bem produtiva, que deve, inclusive, causar algumas mudanças no time titular. O Casares falou, também ouviu, o Zubeldia idem. Foi um papo para, de fato, tentar dar uma animosidade diferente nos próximos 9 jogos, onde o São Paulo precisa, de fato, conquistar essa vaga para a Copa Libertadores da América. O Casares, ele está pregando muito um momento de um monte de burburinho, um monte de especulação, um monte de questões. União. Essa é a palavra do São Paulo hoje. Independente da situação financeira, que é difícil, independente da situação do campo, que neste momento é difícil, Júlio Casares está pregando união. União para quê? Em prol do São Paulo Futebol Clube. Para que, no fim das contas, quem saia fortalecido seja o São Paulo Futebol Clube. Então, por isso que ele fez essa reunião com o Zubeldia, apontou ali as suas questões, a reunião foi bem produtiva, e aí vamos acompanhar se já contra o Vasco teremos pelo menos alguma mudança. Se não for em peças, o que é bem provável de acontecer, mas pelo menos de postura dentro de campo. Logo depois, também, aí já se contando com líderes do elenco, contando com outros membros da comissão técnica e diretoria, houve uma reunião para uma cobrança geral, né, uma cobrança com os líderes do elenco, para, tudo bem, eu sou o presidente Casares aqui, tá? Eu já falei aqui com o Zubeldia, agora é com vocês também, porque tá todo mundo devendo, tá todo mundo precisando melhorar. A eliminação, a situação do Juan Esquerdo mexeu com todo mundo. Então não é o momento de apontar um culpado ou outro, é momento de todo mundo se unir, aquele papo de união que eu trouxe agora há pouco, para que, no fim das contas, o São Paulo seja beneficiado com seu objetivo, que é uma vaga direta para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Então, a quinta-feira foi baseada nessas reuniões, todas em prol, de fato, no bem-estar, tanto financeiro quanto no dia a dia do São Paulo Futebol Clube. Tá bom? Uma outra novidade em relação a essa quinta-feira foi o Alisson. O Alisson, para quem não se recorda, teve uma grave contusão, existia a expectativa dele voltar somente em janeiro, somente para a pré-temporada no ano que vem. E o Alisson, assim, ele assustou todos os médicos do São Paulo com a sua rápida recuperação.
Só que, ao mesmo tempo que ele assustou a todos, porque a informação é de que é bem provável que ele esteja disponível na reta final do Brasileirão. Então, provavelmente, lá no finalzinho, meio final de novembro, ele já esteja com condições de jogo. Algo que muitos me apontaram que, clinicamente, era visto como impossível. Era o que aconteceu com o Alisson beira um milagre. Beira, de fato, um milagre, porque, de fato, era para ele voltar somente na pré-temporada do ano que vem, e olhe lá. Só que, ao mesmo tempo que tem essa questão do assustar e do milagre, me confidenciaram que isso também é muito fruto do trabalho do Alisson. Depois da contusão, e para ele se recuperar, ele estava no melhor momento da carreira, inclusive bem cotado para a seleção brasileira, era o principal jogador disparado desse time do São Paulo na temporada. Ele está morando no CT, teve dias em que ele fez 3 períodos de recuperação. Ele estava no CT fazendo trabalhos de manhã, de tarde e de noite. Sim, ele estava basicamente vivendo 24 horas por dia nessa sua recuperação, e ao que parece, isso teve um benefício, que o que era improvável, de fato, pode acontecer dele voltar ainda em 2024. Então, o Alisson mostrando até como é que tem que ser, quem sabe, o espírito de todos os jogadores que vestem a camisa do São Paulo. Para a gente continuar, mais 2 assuntos. Primeiro, sobre a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos, né? Pelo que eu entendi, pelo que eu pude apurar, já está tudo bem acertado em relação ao São Paulo, de fato, disputar a sua pré-temporada no ano que vem nos Estados Unidos. Seria ali nas primeiras semanas de janeiro. É bem provável que o São Paulo voltasse para o Brasil na terceira, quarta semana de janeiro. Tudo pago, o São Paulo ainda teria um lucro. Tem algumas equipes europeias ainda também negociando, tem o Inter Miami e o Orlando City que são bem cotadas, o Cruzeiro, e aí tudo, obviamente, não há o martelo batido muito por conta dessa questão da vaga da Libertadores. Se o São Paulo disputar uma pré-Libertadores, pode ser que o protocolo seja mudado para a próxima temporada. Mas pelo que eu pude conversar com as pessoas, está tudo muito bem acertado e existe uma grande expectativa do São Paulo, de fato, fazer essa pré-temporada nos Estados Unidos, tá bom? Para a gente fechar, vou falar sobre essa situação do Moreira. Eu já tinha falado um bom tempo em relação a isso, só que surgiu agora, e aí eu preciso ser bem claro em relação a isso, tá? Inclusive, foi a informação do Éder, lá do UOL, que, repito, foi uma informação que a gente já deu, mas hoje repercutiu muito por conta que ele trouxe novamente, e eu vou trazer a minha apuração em relação a isso. Realmente, a situação do Moreira, onde ele foi titular, ele acabou saindo ainda no primeiro tempo, com o Zubeldia gastando uma substituição, pegou mal com o Zubeldia em um primeiro momento, porque foi meio que, tipo, foi até visto como quase que um migué, porque o jogador ele saiu lesionado, alegando contusão, mas depois foi meio que visto que não tinha contusão. Então o Zubeldia ficou pé da vida com essa situação. Não foi porque ele foi obrigado a fazer uma substituição. Foi porque, tipo, poxa, eu armei o jogo aqui, armei o esquema, armei e você não tem lesão, tipo, então por que você saiu? Foi um estranhamento. E num primeiro momento isso pegou mal. Só que já é um episódio superado há um bom tempo. O Moreira foi titular contra o Vitória, o Moreira foi titular contra o Palmeiras, o Moreira foi titular contra o Atlético Goianiense. Hoje o Moreira só está fora porque ele tem o Rafinha, que é um dos líderes do grupo, e o Hugo Vinícius, que o Zubeldia gosta. É por opção, só que o Zubeldia conta muito, caso ele fique, e a tendência é que ele fique para 2025, ele conta muito com o Moreira. Porque depois ele também foi entender que o Moreira tem um histórico de contusão, então já foi uma fisgada, o Moreira já meio que até pegou no psicológico dele, tipo, poxa, mais uma contusão, então eu vou ter que sair. Então ele entendeu depois o cenário e viu que não foi um migué, que no primeiro momento foi só, tipo, ele ficou bravo com a situação, mas depois ele entendeu, poxa, um jovem ainda que tá com problemas físicos, é recorrente, então, poxa, tudo bem. Só para deixar claro que não há uma queimação com o Moreira, não há tipo uma marcação com o Moreira. Foi só uma questão específica que realmente aconteceu, só que hoje não tem influência na não utilização do Moreira, pelo menos neste momento. Tá bom? Então, espero que tenha tudo ficado claro, tá?
Qualquer dúvida, deixe nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal. O link aqui da Futebol Interativo está na descrição para você ter 40% de desconto em qualquer curso da Futebol Interativo. E hoje tem live, às 7 horas estarei com o Ilídio, trazendo todas as informações do São Paulo e falando sobre esse fundo de investimento do Tricolor. Beleza? Ótima sexta, até a próxima. Amanhã tem vídeo novo no canal.